dia 7 de novembro, das 8 às 9 da noite, tem a Rádio Aula Enem Objetivo. Não falte essa aula. Para maiores informações, curta a fanpage Objetivo Teresina ou entre no nosso site Colégio Objetivo. Patrocínio Colégio Objetivo. As melhores cabeças. Tá no site também, viu, professor? Tá no site também o material, o vídeo. No site da escola, né? Vai. As melhores cabeças. Pode ir. Boa noite, ouvintes da Rádio Clube. A partir desse momento a gente vai iniciar a rádio aula de História comigo, o professor Alisson Veras. É um prazer estar com vocês. E a parceria entre a Rádio Clube e o Colégio Objetivo, a partir desse momento, faz com que muitos alunos, não só da nossa escola, mas de todo o Piauí, possam ter a participação e possam ter também a oportunidade de poder ter mais contato com o Enem, tirar mais algumas dúvidas. Qualquer problema, qualquer dúvida durante essa hora que a gente vai ficar aqui na rádio, vocês podem mandar qualquer pergunta para o WhatsApp 9418-7946. E, primeiramente, dando boa noite a todos, especialmente meus alunos do Colégio Objetivo. Mas já estou sabendo que toda a Teresina está ligada, muita gente Piauí afora também. Então, para mim é um prazer, uma honra mais uma vez estar aqui. Chegamos na reta final, a última semana. Muita gente já está cansada, mas eu tenho uma absoluta certeza que esse cansaço vai ser recompensado mais um pouco à frente pelo esforço que todos tiveram. Então, chegou uma hora agora de você tentar descansar o máximo que puder, dar uma revisada nos últimos conteúdos que você acha útil e esperar a prova de sábado com toda a fé, com todo o gás. Eu tenho absoluta certeza que todos se sairão muito bem. Então, para a gente começar aqui, meus amigos, quero que vocês peguem o material, tá? Quem é aluno objetivo já tem esse material em mãos. Quem não é, pode acessar a fanpage do Colégio Objetivo, que vocês encontram o material disponível na internet. Tá? Então, a gente vai começar. A primeira questão, ela fala exatamente sobre a parte de Brasil colônia. É um período muito importante da nossa história, que é o momento que a gente vai ter o surgimento da escravidão do nosso território. Essa escravidão aqui no território, que ela começa a partir de meados do século XVI, com a introdução da cana-de-açúcar no Brasil, e que vai até o final do século XIX, com a publicação da Lei Áurea, que é o que vai gerar toda a liberdade dos escravos aqui no Brasil, mas que todos sabem que essa liberdade não gerou de imediato nenhuma qualificação, nenhum desenvolvimento para essa classe que está acabando de sair do aprisionamento. Então, a gente vai observando as imagens aqui. A imagem de número 1 mostra exatamente negros trabalhando na moagem da cana, um moinho muito simples, uma atividade corriqueira durante o século XVI e meados do século XVII. Na segunda, você percebe o quê? Uma imagem de uma sinhá, como eram chamadas as brancas descendentes de portugueses que estavam aqui no Brasil, e que vocês observam que ao lado também existem negros que ajudam nessa confecção de alguns materiais aqui de caráter têxtil. E na terceira imagem você vê artesãos, e que um dos negros está sendo punido exatamente por ter cometido algum erro. Então, quando você compara as três imagens, é importante que vocês recebam o seguinte, que o negro aqui no Brasil, ele trabalha em todas as atividades, seja no campo, seja em casa, seja em outros ofícios, você sempre vai ter a atividade negra presente. O negro, a partir da segunda metade do século XVI, ele vai se tornar uma mercadoria, ele vai ser importante fonte de renda, não só para a questão da produção da cana-de-açúcar, mas também muito importante na organização das próprias atividades econômicas do Brasil. Nós vamos ter 3 grandes ciclos econômicos do Brasil, 3 grandes atividades, para ser mais preciso, que vão contar exatamente com a mão de obra negra. Você vai ter a cana-de-açúcar durante o século XVI e meados do século XVII. Você vai ter a mineração durante o século XVIII. Mas a mineração, todo mundo já deve estar sabendo também que a gente já vai ter uma introdução de uma pequena mão de obra livre. Mas basicamente a maior parte era escrava. E a partir do café a gente vai ter já uma nova forma de mão de obra. Que é qual? A mão de obra imigrante, que vai substituindo a mão de obra do negro a partir da publicação da Lei Eusébio de Queiroz e de outros instrumentos que vão eliminando gradativamente a escravidão. Então, observando a questão, estamos dizendo o seguinte, as ilustrações do artista francês Jean-Baptiste Debré retratam diferentes formas de trabalho escravo no Brasil do século XIX.
A partir delas é correto afirmar que nesta época o trabalho escravo. Aí a letra A dizia: estava presente em todas as áreas em que se exigisse trabalho manual no campo e na cidade. Se você perceber as imagens, você claramente já torna perceptível a questão letra A como muito boa. A letra B era restrita ao trabalho da lavoura. Aí não, porque você percebe que tem escravos domésticos e você também tem outras atividades ligadas ao artesanato. A letra C era fundamental na lavoura. Perfeito. Mas não estava presente na manufatura urbana. Está errado porque a terceira imagem já demonstra isso. A letra D estava vinculada essencialmente aos setores menos produtivos da economia brasileira. Negativo. A mão de obra negra ela foi ligada principalmente a um sistema de plantation. A economia mercantilista que é montada por Portugal aqui no Brasil, ela exige, tanto na cana-de-açúcar como no café, um sistema de plantation. E esse sistema de plantation que vai ser montado, que é a principal forma de economia que se tem, que sempre tem a mão de obra escrava como principal atividade econômica. E a letra E, embora ainda muito presente, estava em processo de extinção desde a conquista da independência. Opa. Pequena correção bem aqui, por quê? Brasil se torna independente, mas a escravidão ela é mantida, até porque a nossa independência ela é uma independência elitista, que não teve participação popular. Então, a divulgação das ideias de libertação de escravidão, a gente vai ter alguns movimentos separatistas no Brasil, como, por exemplo, a Grande Conjuração Baiana, que é o primeiro movimento que tem essa característica social, mas na própria independência a gente não encontra isso. Então, a alternativa a se marcar é exatamente a letra A, tá? Onde diz que estava presente em todas as áreas em que se exige o trabalho manual no campo e na cidade. Então, peço que vocês tomem cuidado exatamente com essa questão escravista, porque o Enem ele gosta muito dessa questão social, mas muito mesmo. Tá? Então, alternativa, primeira questão, letra A. Aqui eu mandar um abraço especial para minhas amigas do Pré-Tarde A, a Bruna, a Keila e a Gabi. Dá um sorriso aí, Gabi. O povo está esperando esse sorriso desde o início do ano, mas está difícil. Tirou não. Tá? Então, primeira questão, a gente marca aqui, letra A. Eu acho que tem, pessoal. Tá? Vamos para a segunda questão. Segunda questão, a gente já vai batendo aonde? Momento importante político do Brasil, momento de transição, que é a transição da República Velha para a Era Vargas. A gente sabe que toda aquela montagem da República Populista, da República Velha que a gente teve no Brasil, ela vai ser organizada a partir lá do golpe da República. Vocês lembram que o golpe republicano dado pelo Marechal Deodoro da Fonseca faz com que o nosso sistema republicano seja dividido em dois no início. Você vai ter uma república de caráter positivista, uma república militar, que vai ser comandada inicialmente pelo Marechal Deodoro da Fonseca e pelo Floriano Peixoto. E, posteriormente, a gente vai ter uma república oligárquica, comandada principalmente pelas duas grandes oligarquias que haviam no Brasil, que é a oligarquia de São Paulo Cafeeira e o grande colégio eleitoral do Brasil naquele momento, que é Minas Gerais, que desde sempre decide eleições aqui pelo Brasil afora. Então, a questão ela traz uma charge muito interessante, onde ela coloca duas pessoas, um casal, observando exatamente para uma placa que existe uma estrada, um terreno. E aí ele vem dizendo na primeira imagem, Washington Luiz, que era exatamente o nome do presidente da República do Brasil no final da década de 20. Do outro lado você tem, embaixo você tem Antônio Carlos. Antônio Carlos que era exatamente a figura a ser indicada por Washington Luiz, mas que infelizmente sofreu um boicote. E que do outro lado você tem o governador de São Paulo, Júlio Prestes. Então você tem os grandes articuladores aí do que seria a eleição no final do ano de 1929. E que essa república oligárquica, é bom que vocês consigam ter uma pequena ideia, que durante todo o período da república oligárquica, os cafeicultores eles tiveram um grande poder político aqui dentro do Brasil, principalmente efetivada com a questão do coronelismo, com o voto de cabresto, com os currais eleitorais, com a política dos governadores. Também economicamente foram favorecidos com o tal do convênio de Taubaté, e que nesse momento a população brasileira é excluída. Apesar de nós termos uma Constituição que gera um voto universal, mas essa universalização do voto ela não se estende a todas as camadas sociais, até porque a gente tem um critério muito diferenciador, que é a questão do analfabetismo, onde a grande massa da população brasileira tem essa característica, então está afastado do processo político. Ainda durante a República Oligárquica, você também vai ter muitos movimentos que são ligados de caráter messiânico, de caráter social. Caráter messiânico eu posso dizer dois para vocês, que são importantes, que é o contestado que vai acontecer na região entre Santa Catarina e Paraná. E também a gente vai ter na Bahia, com o Antônio Conselheiro, o movimento de Canudos, também muito forte. Os dois maiores movimentos messiânicos que nós vamos ter.
Temos alguns também sociais, como, por exemplo, a revolta da vacina, por um processo de urbanização no Rio de Janeiro. Vamos ter a revolta da Chibata, uma revolta de marinheiros, ligados principalmente à ala negra da Marinha. Vamos ter também uma outra de caráter social no Nordeste, que é o Grande Cangaço, que se espalha pela miséria que existia na região. E vamos ter também um de caráter proletário, que são as greves que vão existir no Brasil a partir do final da década de 1910. Falando em processo de operários, é bom vocês lembrarem que é durante o período da República Velha, mais precisamente durante o governo de Venceslau Braz, por volta de 1915, em advento da Primeira Guerra Mundial, onde o Brasil ele teve um estancamento tanto do comércio interno como externo, o Brasil ele teve que provocar um investimento no sistema de industrialização. Nasce no sudeste do Brasil, com capital privado oriundo do café, as primeiras grandes indústrias do Brasil. Grandes, quando eu falo, são os primeiros grandes sistemas industriais que são criados aqui dentro do Brasil, provocando já o início de um processo de industrialização tímido ainda, voltado principalmente para a indústria de bens de consumo não duráveis. É o que a gente chama de substituição de importações. E lá no final da República Velha, meninos, a gente também vai ter uma série de problemas, principalmente com alguns movimentos. Semana de Arte Moderna, que critica a estrutura arcaica que havia no Brasil, assim como também o movimento tenentista. E de todos os grandes movimentos tenentistas, 2 chamam a atenção. O movimento dos 18 do Forte de Copacabana e principalmente a grandiosa Coluna Prestes, que passeia 25 mil quilômetros pelo Brasil e que critica exatamente as estruturas oligárquicas, as estruturas coronelistas que existem dentro do nosso território. E peço para que vocês não confundam. Apesar de ser a mesma figura, mas durante a República Velha, Luiz Carlos Prestes tem caráter tenentista. Somente a partir da Era Vargas é que o caráter comunista de Luiz Carlos Prestes ele começa a ser evidenciado. Tá bom? Então, voltando aqui para a questão, onde ele diz o seguinte, a charge termina falando, ele, que é o rapaz dizendo, qual é que preferes entre esses 3 candidatos? Os 3, no caso, Washington Luiz, Antônio Carlos e Júlio Prestes. E ela responde, entre os 3, prefiro o 4º. Quem está mais atento aí na charge pode perceber que o 4º que a moça está falando é exatamente o nome que se forma na segunda coluna, Luiz Carlos Prestes. Ou seja, a caricatura refere-se às disputas em torno do nome do candidato às eleições presidenciais de 30, vencidas nas urnas por Getúlio Vargas. Está errado porque Getúlio Vargas perde a eleição. A revolução, ou no mais tratar como eu gosto de chamar, o golpe de 30, ele ocorre por uma situação externa à eleição, que foi exatamente o assassinato do vice-presidente de Getúlio Vargas, João Pessoa, que é o que precipita o golpe de 30. Então a letra A está fora. A letra B, a Luiz Carlos Prestes, olha aí o que eu falei, que se contrapunha aos políticos tradicionais que dominaram as primeiras décadas republicanas. Olha aí, já está bem acessível a letra B. E a letra C, a revolta do eleitorado feminino diante das fraudes e violências. Pode parar. Primeira Constituição do Brasil, a de 1824, lá do primeiro reinado. O voto era censitário, mas era masculino. Segunda Constituição do Brasil de 1891, você vai ter uma Constituição que vai dar universalidade de voto, mas também um voto é masculino. A primeira Constituição onde a gente teve a questão do voto feminino em destaque foi a Constituição de 1934, criada por Getúlio Vargas. Só que é importante que vocês tenham uma ideia, porque a Constituição de 34, ela dá o direito de voto às mulheres, só que no ano de 34 a votação que nós tivemos no Brasil foi indireta. Getúlio Vargas, ele foi indicado de maneira indireta, inclusive essa Constituição, ela foi promulgada no dia mais bonito do ano, dia 16 de julho, à toa que é meu aniversário, tá? Por isso que ela é tão importante na história do Brasil. Tá? E essa terceira Constituição dá direito ao voto feminino, mas como Vargas foi eleito de maneira indireta, então as mulheres, nem ninguém votou no Brasil. As eleições eram para ocorrer em 38 e as mulheres votariam. Só que nesse ano não teve, porque um pouco antes Getúlio Vargas deu um golpe de Estado, chamado com o nome de Plano Cohen. E que esse Plano Cohen que faz exatamente com que se estruture um Estado novo e que a Constituição provoca um unitarismo no Brasil. Então não tem eleição e as mulheres só vão votar no ano de 45 para a indicação de Eurico Gaspar Dutra. Certo? A letra C está errada pela questão do voto feminino. Letra D.
ao predomínio de paulistas e mineiros no jogo político conhecido como política do café com leite. Está errado, porque essa eleição que vai ter em 30 e de suas repercussões quebra exatamente o predomínio político. Até porque Antônio Carlos de Andrada, que era a pessoa para ser indicada, é substituída por Júlio Prestes, que foi o candidato indicado por Washington Luiz. Então não pode ser letra D. E a letra E, a tentativa de golpe efetuada pelo Exército. Pode parar. Tivemos um golpe em 1889, que foi o golpe da República, aí sim, e tivemos um outro golpe que a gente vai ter em 1964. Mas aí a letra E diz, a tentativa de golpe efetuada pelo Exército que pretendia derrubar o presidente e colocar Luiz Carlos Prestes. Jamais. Até porque o presidente que caiu foi o presidente Washington Luiz e no seu lugar vai ser colocado Getúlio Vargas. E uma outra coisa, a gente teve a participação de tenentes. Tenentes, não é o Exército em si que vai participar disso. É o baixo oficialato, é o tenente que vai ajudar Getúlio Vargas exatamente na chegada ao poder. Então, em 1930, a gente tem a consolidação do golpe, e que com essa consolidação do golpe, nós vamos ter a presença de Getúlio Vargas muito presente dentro do nosso país, que é o que a gente vai tratar na questão 3. Mas atendendo alguns WhatsApp, hoje eu estou sozinho aqui, me esqueceram, viu, seu Vilton? Muito obrigado. Seu Pitágoras, também gostei muito da sua falta aqui, viu? Depois a gente conversa. O Felipe tá mandando aqui um eu te amo pra namorada Juliane. Agora lascou, cara. Mas tudo bem, Felipe, deu certo, viu? 1 ano de namoro, vá pra frente, meu filho. Vai que esse negócio dá certo, viu? Deixa eu ver quem mais tá mandando aqui. Olha, rapaz, a Jordana. Jordana, minha filha, beijo pra você. Olha, não vi não você na revisão, viu? Você me chamou de lindo lá 200 vezes, mas é tanta gente me chamando de lindo que até eu esqueço, não sei pra onde é que eu olho. Muito obrigado, viu? Deixa eu ver quem mais aqui tá mandando WhatsApp. Deixa eu ver aqui, bota o nome pra eu saber, viu? Gabriela, do ANEMB Manhã. Beijo, Gabi. Falei com você naquele dia que ia mandar, já foi. Deixa eu ver quem mais aqui. Estão pedindo pra falar sobre ditadura militar. Já eu falo um pouquinho sobre ditadura militar, viu? Se preocupe não, que a gente tem um ponto importante aqui sobre ditadura. Deixa eu ver quem mais tá mandando o WhatsApp aqui. Show, Bruno. Deu certo, valeu. Deixa eu ver aqui, o que mais? Ditadura militar, o pessoal muito preocupado com ditadura militar, realmente. O Lucas Reis aqui do Enem Tarde A, um abraço para você, os aprovados de 2015. Um abraço aí pra Zulene, tá pedindo um abraço também, manda um cheiro, Zulene, pra você. Todo mundo ligado na Clube FM. Manda, Jordana, manda um beijo pra Juliana, pode mandar, diz que eu tô mandando também, pra ela não ficar com ciúme não, viu? Estão pedindo para falar das constituições. Beleza. Pois deixa eu dar uma paradinha aqui para falar das constituições do Brasil aqui, que é um ponto importante que muita gente se preocupa. Dentro da história do Brasil, meninos, nós tivemos 7 constituições. Primeira Constituição, que foi uma Constituição outorgada no ano de 1824. Lembrando que nós tivemos um anteprojeto no ano de 1823, chamado com o nome de Constituição da Mandioca, mas que esse projeto ele é vetado pelo imperador Dom Pedro I e tivemos o fechamento da Assembleia Nacional. Convoca-se um Conselho de Estado e que com a convocação do Conselho de Estado nós temos exatamente a outorgação da Constituição, que dava poderes exclusivos a Dom Pedro I no que diz respeito ao poder moderador, que era o poder que tinha a função de simplesmente anular todos os outros e centralizar, tornando o Brasil uma monarquia de caráter absolutista. Tivemos o fim da monarquia. A partir do início da República, tivemos logo durante o governo de Marechal Deodoro da Fonseca a publicação da segunda Constituição do Brasil, a primeira de caráter republicano, que vai ser de caráter liberal, até pela questão da universalização do voto, mas que ainda existem algumas restrições, principalmente no que reside ao analfabetismo. Temos a terceira Constituição, que é a primeira da era Vargas, que é uma Constituição liberal, que vai estruturar as leis trabalhistas, que vai já estruturar o voto feminino. Temos a Constituição de 1937, que é uma Constituição já dentro da ditadura varguista, uma Constituição chamada de Constituição Polaca, de caráter ditatorial fascista, que torna o Brasil um Estado unitário. Então, todo o poder está centralizado na mão de Vargas. Quando Vargas sai em 45, a gente vai ter já uma eleição, e em 46, Eurico Gaspar Dutra provoca a convocação de uma Assembleia Nacional para que ele crie uma nova Constituição. Constituição também de caráter liberal, mas que nós vamos ter ainda algumas características da era Vargas, como por exemplo a questão do corporativismo e sindicatos que são atrelados. Temos um desrespeito à Constituição, que é o quê? O fechamento do Partido Comunista no Brasil, já que a Constituição previa uma liberdade partidária. Então essa Constituição, a quinta Constituição criada durante o período populista. Durante a ditadura militar, nós vamos ter uma Constituição criada no ano de 1967,
Constituição que muita gente pensa que por ser um período militar ela foi outorgada, não foi. Existe a convocação de uma Assembleia pelo ato adicional de número 4 e que você vai ter a promulgação de uma Constituição. Mas só que, logicamente, essa Constituição ela vai centralizar o poder na mão dos presidentes militares. E com o fim da ditadura militar, no dia 5 de outubro do ano de 1988, a gente vai ter a 7ª e última Constituição do Brasil, a Constituição mais liberal, não é à toa que ela é chamada com o nome de a Constituição Cidadã, aquela que mais amplamente dá direitos a todos os cidadãos existentes no Brasil, inclusive a questão indígena é tratada aí dentro. Então, são exatamente as 7 grandes constituições que nós temos dentro da nossa história. Vamos ver quem está mandando mais WhatsApp aqui. Minha amiga Bia Reinaldo, certo? Tá ouvindo no carro aí, beleza, Bia, deu certo. Quinta-feira nós estamos lá no intensivo. Beijo pra você. Deixa eu ver quem mais aqui. Ó, a Bruna do Médio Especial da manhã também sempre ligada, sempre com muitas dúvidas pertinentes. Um beijo, Bruna, pra você também. Deixa eu ver aqui. Vixe, Pitbull das novinhas lá do NA da manhã, valei-me. O homem é devorador. Deixa eu ver quem mais. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Manda um beijo pro pessoal do NA, Keliane, Ellen, Cássio, Vilena, Mari, Yuri, Tamires, galera que fica sempre ali me assessorando. São o Alisson Zetes, lógico, com o Cássio também, né? Cuidado, Cássio. Não vai levar a sério isso aí não, meu filho. Ah, ó, sai dessa menina, que essas meninas são perdição, viu? Não quero só brincadeira. Não, tô brincando. As meninas são muito interessantes, viu? Beijo pra todos vocês, meninas. Estamos aqui. Qualquer coisa, pode mandar dúvidas, que a gente vai tirando no ar. Cheiro pra todos vocês. Deixa eu ver quem mais. Olha, mandando a Natália, apareceu. Natália, Lorena, Rayana. Eita, mas tem gente que tá ligado nessa rádio. Rapaz, que eu sozinho aqui, mas tá fazendo efeito, viu? Muita gente ligada. Pessoal aqui do Intensivo Manhã, lá da Frei Serafim, assistindo, todo mundo ligado. Tá? Então vamos continuando aqui, enquanto o pessoal vai mandando mais WhatsApp. Deixa eu ver aqui qual é a pergunta que estão fazendo. Conversa, rapaz. Estão mandando perguntar que boatos são esses entre o professor Jefferson e o Wesley Safadão. Tô fora. Por enquanto ainda não estou sabendo, mas na hora que eu souber eu rasgo mesmo. Não tem esse negócio não, viu? Deixa eu ver aqui, tá dizendo aqui meu amigo, professor, mande um parabéns pro meu amigo Antonino, aprovado em Medicina em Sobral. Olha aí, mais um aluno objetivo, aprovado em Medicina, agora para a Universidade de Sobral. Meus parabéns, muito sucesso e que abrace a sua profissão com todo carinho, meu amigo. Vá com fé. Deixa eu ver aqui mais um WhatsApp. Manda um beijo especial pro pessoal do Médio Especial, Joyce, a Bruna, a Kelly, tá mandado. Deixa eu ver quem mais. Alice. Opa, Alice, grande beijo pra você, minha filha. Obrigado pela participação também. Certo? Então aqui tá tudo bombando, meu WhatsApp. Tá funcionando perfeitamente. Deixa eu ver quem é esse garoto aqui. Valha, meu Deus do céu. O pessoal aqui tá demoníaco, viu? O professor mandou um abraço pro terror das meninas do Médio Especial, Luiz Eduardo. Valha, meu Deus do céu. Esse povo aqui, não sei o que é que tá fazendo, não. Vamos estudar, depois a gente brinca disso aí. Mas vamos continuar. Questão de número 3, vamos subindo aqui. Questão de número 3 fala exatamente sobre um momento importante da nossa história, que é história do Brasil, sobre a Era Vargas. Perfeito, nova pergunta, já eu respondo. Então vamos lá. Leia o poema abaixo. Aí diz o seguinte: o meu candidato é o Eurico, mas se houver oportunidade, eu mudo uma letra, eu fico. Como a gente trabalhou muito bem lá na revisão no sábado, meu amigo Pitágoras está me devendo uma cerveja por causa disso, que não veio hoje, ou eu cobro, viu, Pitágoras? Sei que você está aí, safado. Tá? O que acontece? O Getúlio Vargas, como ele mesmo dizia, Getúlio Vargas não era um oportunista, ele era um homem de oportunidades, ele soube abraçar todas as oportunidades de uma forma maravilhosa. Em 1930, aproveitando uma situação totalmente desconexa com a realidade do eixo Rio-São Paulo, o assassinato de seu vice-presidente João Pessoa por caráteres particulares na região da Paraíba, Getúlio Vargas soube exatamente estruturar um golpe. Chega ao poder de maneira constitucional, de governo provisório, chega provisoriamente ficando de 30 até 34, e que nesse momento Getúlio é praticamente um presidente constitucional, porque 4 anos de provisoriedade é muita coisa, e é por isso que São Paulo se rebela.
Tem uma revolução constitucionalista que Getúlio consegue sufocar, e exatamente por causa desse problema é que ele convoca uma constituinte, cria uma constituição e depois convoca eleições onde ele é eleito, é o besta. E além do mais, Getúlio Vargas também detesta gente do lado dele, é por isso que nem vice-presidente ele tem, certo? Então ele fica com a concentração de poderes todo na mão dele. E aí, durante o período constitucional, a gente vai ter simplesmente uma bipolarização aqui no Brasil, duas grandes vertentes políticas se destacam. De um lado você tem o integralismo com a AIB de Plínio Salgado, e do outro lado você tem o comunismo da ANL de Luiz Carlos Prestes. Em 1935, Luiz Carlos Prestes tentou dar um golpe no Brasil, destituindo Getúlio Vargas, a intentona comunista que fracassa e simplesmente faz com que Luiz Carlos Prestes seja preso, a sua esposa Olga Benário seja enviado para a Alemanha, e naquele momento o comunismo é contido, mas ao mesmo tempo serve de álibi. Álibi para quê? Para um suposto plano comunista, o famoso plano Cohen, falso plano, que faz com que Getúlio dê um golpe em 1937 e estruture o Estado Novo. O Estado Novo de Getúlio a gente tem que ver nas seguintes estruturas. Primeiro, politicamente, tem-se uma Constituição ditatorial, que efetiva-se o poder na mão do presidente, e existem alguns órgãos exatamente para a centralização de poder, como por exemplo o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que serve para a censura e divulgação da imagem de Getúlio, principalmente com a Hora do Brasil. E também você tem o DASP, que serve para a fiscalização de funcionalismo público. Além disso, você tem a sistematização do sistema industrial no Brasil, você tem a qualificação, o sistema de indústria de base. Professor, de onde é que Getúlio tira dinheiro para iniciar essa indústria de base no Brasil? Fácil, jovens. Brasil entrar na guerra. Getúlio dizia uma frase: o Brasil só entra na guerra se a cobra fumasse. E a cobra não só fumou, como a cobra fumou e tragou. O Brasil entrar na guerra, são 25 mil soldados que são mandados para o fronte europeu, mais especificamente para lutarem na Itália, e que simplesmente esse fronte europeu vai ser responsável pela queda de Benito Mussolini. Poucos brasileiros morreram, menos de 450, mostrando a participação até razoável do Brasil. E é exatamente por causa dessa entrada do Brasil do lado dos Estados Unidos, é que nós vamos ter o quê? Nós teremos exatamente o Brasil recebendo 20 milhões dos Estados Unidos, e Getúlio monta a organização da indústria de base, Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Vale do Rio Doce, Conselho Nacional de Petróleo, que posteriormente viria a ser a Petrobras. Então uma série de empresas são criadas, e aí é que está o grande ponto de Getúlio. Getúlio, em qualquer momento da carreira política dele, ele é nacionalista. As primeiras indústrias que nascem no Brasil durante a República Velha procuraram a mão de obra imigrante. Essa nova revolução que nós vamos ter para a indústria de base, Getúlio nacionaliza. Então é a mão de obra do brasileiro que é qualificada com a criação do Senai, exatamente para que nós tenhamos o uso da mão de obra nacional na mão de obra na indústria brasileira. Uma outra coisa, é durante o Estado Novo que Getúlio Vargas define o que ele chamou de CLT. A consolidação das legislações trabalhistas, que nada mais era do que uma legislação inspirada no modelo fascista lá da Itália, de Benito Mussolini. Então é cara crachá, como eu chamo, mas que sistematiza também o poder na mão dele. Temos a participação no Brasil da Guerra, que eu já efetivei, que é o que faz com que ele receba alguns trocados para poder estruturar na indústria de base. E a participação do Brasil na guerra, ela gera um dilema para Vargas. Por quê? Vargas ganha a guerra, mas ao mesmo tempo perde o governo. Por quê? O governo dele se tornou paradoxal. Se você observar, o governo de Vargas no Brasil, ele seguiu uma tendência, que era uma tendência fascista. E Getúlio na guerra luta exatamente contra essas tendências. Então como é que internacionalmente você luta contra algo que você defende? Então o governo de Getúlio torna-se paradoxal. E é essa paradoxalidade que faz com que surja uma série de movimentos permitindo, ou então pelo menos querendo, que Getúlio Vargas democratizasse o Brasil, e que ao mesmo tempo que esses movimentos que pressionam Getúlio para a democratização, fazem com que no Brasil também surja um movimento popular. O povo vai às ruas, inclusive com o apoio dos comunistas, que Getúlio tanto perseguiu. Esses comunistas vão à rua junto com a população brasileira, formam um movimento chamado de movimento queremista, que era exatamente o movimento de Queremos Getúlio. Mas Getúlio percebeu que naquele momento o Brasil estava um tanto quanto insustentável, a crise política se avolumava, e ele é convencido a deixar o poder. Em 29 de outubro de 1945, Vargas, ele deixa o governo, mas antes de deixar o governo, ele já deixou pronto o quê? Todo o terreno preparado para o que vinha na frente. Então, já existia um projeto para eleições, a reforma e a estruturação de novos partidos já foram criados, libertação de presos políticos. Então, o Brasil já vivia um clima de transição. E uma frase interessante que Getúlio disse ao sair, porque ele sabe da importância que ele tem politicamente para o Brasil. Eu estou saindo, mas eu vou voltar nos braços do povo. Não deu outra. Getúlio saiu,
e eu acho que ele experimentou para saber se realmente o povo gostava dele, foi eleito senador. Eleito senador, ficou cerca de 1 ano, depois se licencia, e durante o governo de Dutra a gente vai ter uma série de problemas aqui no Brasil. E na hora que o problema começa a se avolumar, o povo lembra do velho. Chama o velho, ele sai lá de São Borja e é eleito com uma votação altamente expressiva para o Brasil daquele momento, tornando-se pela primeira vez presidente eleito de maneira direta no nosso território. Então, só para ratificar, o poema que eu li agora a vocês, o meu candidato é o Eurico, mas se houver oportunidade eu mudo a letra, eu fico. A anedota popular muito em voga nos anos 40 no Brasil, quando estava em curso o processo de democratização do país, reflete. Alternativa correta, meus jovens, letra A. Vontade do ditador Getúlio Vargas de permanecer no poder com o apoio da população brasileira, diante da vitória dos países aliados na Segunda Guerra Mundial. Então, matamos era Vargas, e agora a gente vai para uma coisinha que o povo pediu demais. Meninos, só para lembrar, eu vou fazer as 5 primeiras questões, a gente vai ter um intervalinho aqui para eu tomar uma água, e aí a gente volta com a parte de história geral. Questão de número 4 refere-se a um período histórico fundamental, que é o período da ditadura militar. Lembrando que a ditadura militar que vai ser montada no Brasil a partir de abril de 1964 foi uma articulação das elites brasileiras com apoio norte-americano exatamente para evitar que movimentos de caráter nacionalista pudessem se espalhar pelo Brasil. A justificativa da expansão da ideologia socialista no Brasil é o que gera exatamente a organização do golpe. Lembrando que o período populista no Brasil ele é um período curto, mas que ao mesmo tempo muito tenso. Você vai ter Eurico Gaspar Dutra, um presidente de caráter liberal, Getúlio Vargas com o seu nacionalismo, que entra em choque com a UDN e com os Estados Unidos, e por isso a questão do suicídio, que gera uma instabilidade política. O Brasil em 1 ano e meio tem 3 presidentes, Café Filho, Carlos Luiz e Nereu Ramos, que é exatamente quem passa a faixa presidencial para JK, presidente de caráter desenvolvimentista, que vai desenvolver o Brasil, mas que ao mesmo tempo deixa uma dívida externa gigantesca. Passa a faixa para Jânio Quadros, político conservador, anedota ao extremo, Varre Vassourinha já mostra isso, mas que ao mesmo tempo jogou um jogo altamente perigoso, de neutralidade internacional. Mantinha relações com os Estados Unidos, mas restabeleceu relações com a União Soviética, com China, com Cuba, e também trouxe um tal de Che Guevara para receber a Ordem do Mérito do Cruzeiro no sul do Brasil. Aí ele brincou com a morte. Não é à toa que governou só 8 meses e é pressionado por forças ocultas. Forças ocultas é um tal de John Kennedy nele, viu? Que pediu exatamente a cabeça, meu amigo, e a pressão foi tão grande que ele sai. Quando ele saiu, gerou-se uma crise institucional. Por que nós tivemos a geração de uma crise institucional? Simplesmente porque nós tínhamos um vice-presidente que não era muito bem visto pela elite brasileira e pelos Estados Unidos, e que o cara passou por várias instâncias. Foi ministro do Trabalho de Getúlio, foi vice-presidente de Juscelino Kubitschek e foi vice-presidente de Jânio Quadros. E agora assumiria como presidente do Brasil com a renúncia de Jânio. Só que quando o Jânio renunciou, o nosso amiguinho João Goulart estava na China. É impedido de voltar ao Brasil, ele tem que fazer uma escala fora do Brasil e esperar que a resolução do problema seja tranquilizada. E essa resolução do problema só foi efetivada de que maneira? A partir do momento que o cunhado dele, um tal de Leonel Brizola, criou um movimento chamado de Cadeia da Legalidade, pegou em armas e disse que se a Constituição brasileira não fosse respeitada, o Rio Grande do Sul abriria uma guerra contra o Brasil. E aí o temor de uma guerra civil fez com que o parlamento brasileiro se reunisse e a gente teve uma mudança política muito importante. O Brasil, que naquele momento vivia sobre uma república de caráter presidencialista, altera provisoriamente o texto constitucional e o Brasil se torna uma república presidencialista parlamentar. Nós vamos ter, ao mesmo tempo, um primeiro-ministro e um presidente. O presidente, que seria o Jango, e o primeiro-ministro, que seria inicialmente o Tancredo Neves. Depois nós tivemos algumas mudanças. E em 1963 tivemos um plebiscito no Brasil, onde esse plebiscito deu maioria de votos para o Jânio Quadros, que efetiva-se como presidente republicano do Brasil. Então a república é restabelecida nesse plebiscito de 63, efetivando o poder na mão de Jango. Quando o Jango toma o poder, aí Jango começa as suas grandes reformas, que fique bem claro, de caráter nacionalista. As reformas de base, o plano trienal. Reformas de base que consistia numa reforma agrária, numa reforma política, que até hoje é debate para onde a gente vá, uma reforma institucional, uma reforma urbana e, para mim, o problema maior, que é exatamente uma reforma financeira no Brasil. Ele consegue a aprovação de uma lei chamada de Lei de Remessa de Lucros, que restringe o envio dos lucros das multinacionais para fora do Brasil. Estados Unidos simplesmente detesta.
As elites brasileiras começam a comungar porque existe uma coisa bonitinha lá, que é a questão da reforma agrária. Inclusive, instituições como a Igreja Católica também ficam tanto incomodadas. E no 13 de março de 1964, o nosso amiguinho João Goulart, ele faz um discurso na Central do Brasil, que, como eu sempre digo, é o atestado de óbito dele. É onde ele diz que fará as reformas de base no Brasil. 6 dias depois, a elite paulista se reúne, conservadora, e cria um movimento chamado de A Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que é exatamente o movimento que dá o respaldo para que no dia 31 de março a implantação do golpe militar seja efetivado. Golpe militar que foi efetivado e que nós tivemos 5 grandes presidentes no Brasil. Tivemos um presidente, primeiro Castelo Branco, que é quando a ditadura começa, ainda um pouco mansa. Tivemos a aplicação de atos institucionais, o AI-1 que tinha sido um pouco antes, o AI-2 e o AI-3, muito cuidado com esses atos institucionais, porque o AI-1 ele restringe a eleição para presidente, o AI-2 cria o bipartidarismo, Arena e MDB, situação e oposição, e você tem o AI-3, onde prefeitos e governadores, a partir desse momento, também não são mais eleitos pelo voto popular. O AI-4, que é uma constituinte, que é criado para a convocação de uma constituinte, e o AI-5, que é a grande bomba da ditadura militar. Criado durante o governo do Costa e Silva, o AI-5 vem exatamente para centralizar o poder na mão dos militares e simplesmente iniciar a repressão. Na hora que essa repressão é iniciada, grupos de esquerda no Brasil se reúnem e iniciam os movimentos de guerrilha. Guerrilhas urbanas, guerrilhas rurais se espalham pelo Brasil e a partir desse momento a gente tem um enfrentamento, é o momento do ápice da ditadura militar. Chegamos exatamente ao governo de Médici, governo ditatorial, mas altamente ufanista e nacionalista. Brasil, ame-o ou deixe-o. É o momento que ele usa as ideias esportivas, Copa do Mundo, a questão do automobilismo, as conquistas esportivas do Brasil são utilizadas com todo fervor. E temos também um milagre econômico. O Brasil cresce 11 pontos percentuais ao ano, entre 69 e 74, muito pelo investimento de capital. Obras faraônicas, elas são construídas, boa parte desse dinheiro é capital que vem do estrangeiro, principalmente dos Estados Unidos, e que durante um bom tempo o Brasil cresceu industrialmente. Mas, infelizmente, esse crescimento econômico do Brasil não significou um crescimento social, até porque a gente não teve a partilha do bolo. E, em 1974, motivada pela gigantesca crise do petróleo, o milagre econômico brasileiro simplesmente vira a desgraça econômica do Brasil. E, a partir daquele momento, o Brasil vai ter uma crise inerente e que essa crise ela vai se alastrar até os anos 80, não é à toa que a década de 80 no Brasil é chamada com o nome de a década perdida. E no início da década de 90, depois de vários planos econômicos fracassados durante o governo Sarney, durante o governo Collor, o presidente Itamar Franco, junto com seu ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, criam o Plano Real, que é o plano que vai dar uma estabilidade econômica no Brasil. Então, depois do presidente Médici, tivemos mais 2 presidentes, que é o momento da abertura política no Brasil. Geisel, que vai obedecer uma ordem de Jimmy Carter para distensão das ditaduras militares. Não é à toa que a ditadura no Brasil ela tem uma expressão para o seu término, que é a abertura lenta, gradual e segura. Em 1979 é criada a Lei de Anistia, que é o que vai começar a arrefecer um pouco a ditadura. E em 1979 também a gente tem a chegada de um novo presidente, que vai ser o presidente João Figueiredo, que conclui exatamente o período. Durante o governo do Figueiredo, nós tivemos ainda algumas tentativas da ala conservadora manter a ditadura, como, por exemplo, o atentado à bomba no Rio Centro, a sede também dos advogados do Brasil no Rio de Janeiro. Então, tivemos alguns atentados, mas que desmoralizaram a ala conservadora. Em 1984, o projeto das diretas já não foi aprovado. E em 1985, a eleição que indicou Tancredo Neves para presidente do Brasil simplesmente ainda é de maneira indireta. O colégio eleitoral, montado aqui no Brasil, indica Tancredo com o seu vice-presidente José Sarney. Infelizmente ou felizmente, não podemos dizer, Tancredo Neves falece no dia 21 de abril e com o falecimento de Tancredo Neves, ascende ao poder José Sarney, o Highlander. E a questão ela fala o seguinte: em 1969 e 1973, combinando o crescimento econômico e taxas baixas de inflação, o país viveu o chamado milagre econômico. Dentre seus aspectos negativos, ressaltamos alternativa correta, meu filho. Vocês estão vendo o Delfim Neto com um bolinho aí, o descompasso entre os avanços econômicos e os programas sociais, além da alta concentração de renda. Então esse é o ponto negativo que nós temos. E para fechar a parte de história do Brasil, ele fala sobre a questão dos anos 90. O Brasil
Desde o início dos anos 90, o Brasil vem experimentando os efeitos das políticas adotadas pelo governo Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. As principais características desse modelo político, considerado por muitos como neoliberal, são... Cuidado, meus filhos. Sarney, quando chega ao Brasil, pega um Brasil quebrado, simplesmente tenta montar um plano cruzado. Esse plano cruzado ele fracassa por causa dos boicotes. Depois a gente tem outros planos, plano cruzado 2, plano Brexit, plano verão, que apenas muda a moeda, corta zero, mas que infelizmente não consegue reorganizar a estrutura econômica do Brasil. Em 1989 a gente teve uma eleição muito esperada, eleição que vai eleger um candidato que surgiu do nada, Fernando Collor de Mello, e que com o apoio das elites e da mídia brasileira, Collor chega ao poder. Quando o Collor chega ao poder, simplesmente provoca o quê? Provoca o surgimento de um novo plano, Plano Brasil Novo, também chamado de Plano Collor, que cria uma nova moeda para o Brasil, voltando ao Cruzeiro, mas que confisca cadernetas de poupança e contas correntes. Como é que tu quer que o Brasil cresça se tem dinheiro bloqueado? Aí fica complicado. A gente teve uma recessão no Brasil. Collor sai acusado de corrupção, renuncia, mas ao mesmo tempo é impeachmentado e perde os direitos políticos 8 anos, mas volta em 2000, já se candidatando e se tornando senador pelo estado de Alagoas. Então, para vocês verem como é que funciona. Mais uma coisinha, quando o Collor saiu, ele é substituído pelo vice-presidente, uma figura apagada, anônima no Brasil até aquele momento, o presidente Itamar Franco, que fica 2 anos no poder, também pega uma crise avassaladora, mas junto com o Fernando Henrique consegue estabelecer o Plano Real, que é o plano que vai estruturar o Brasil a partir de quê? A partir da mudança da moeda, será instituído, nós vamos ter uma transição de moedas no Brasil, você vai ter o Cruzeiro, você vai ter o RV e depois a implantação do Real. Você não vai ter corte de zero, você vai ter uma taxa que era de 2.750 cruzeiros que correspondia a R$1. Então, tu vai ter um equilíbrio do sistema econômico brasileiro até se atingir a implantação do plano, que foi no dia 1º de julho de 1994. Plano Real que baseava-se em quê? Nós vamos ter, primeiro, a atração de capital estrangeiro, exatamente para poder estabilizar a economia e ter dólar internamente. Um sistema de paridade, ou seja, você manter a paridade, $1 igual a R$1, e isso fez com que a economia brasileira naquele momento conseguisse se desenvolver. E esse desenvolvimento fez com que a gente tivesse uma suposta ideia de que o Brasil crescesse. Só que o Fernando Henrique, apesar de ter estabilizado a economia do Brasil, esqueceu um pouco do social e a gente não teve tanto investimento nessa área. É por isso das críticas que se efetiva ao governo de FHC. Mas mesmo assim, a FHC é eleito e reeleito 2 vezes consecutivas, primeiro presidente reeleito dentro do Brasil, inclusive ele é que propõe a emenda da reeleição. Há discussão se houve pagamento de mensalão ou não, mas até hoje o processo nunca foi julgado, mas o certo é que a emenda passou. Fernando Henrique é reeleito para mais 4 anos, vencendo nos 2 governos o Lula. E em 2003, depois de uma série de crises econômicas e de uma crise energética no Brasil, e com a queda de popularidade, o presidente Fernando Henrique Cardoso não consegue eleger o seu sucessor, José Serra, e o governo passa para a mão de Lula, que tem como característica manutenção da estrutura econômica do governo FHC, não altera nada, mas ao mesmo tempo há um investimento em programas sociais. Então, o programa Fome Zero, programa Bolsa Família, nesse momento se desenvolve, programa Minha Casa Minha Vida, que fazem com que Lula se transforme em um ícone para o povo brasileiro. E é por isso que ele é eleito e reeleito e consegue colocar sua pupila no poder. Dilma Rousseff, que acabou de ser reeleita. Então, a quinta questão no que ele fala sobre ideia neoliberal, você vai colocar a alternativa letra C. A redução da interferência do Estado na economia, o Estado mínimo, a abertura ao capital externo e as privatizações, além da redução dos gastos do Estado através de reformas constitucionais. Então, a gente mata aqui esse primeiro momento de história do Brasil e fazer um intervalozinho aqui de 30 segundos, só para tomar uma respirada, já já a gente volta. Qualquer coisa, telefone da rádio, 2107-6650, e vocês podem também assistir pelo objetivoteresina.com.br. Em instantes nós retornaremos. Você vai fazer o Enem? Ainda tem dúvidas em algum assunto? Então sintonize a Clube FM até o dia 7 de novembro. Não rola não. Eu paro. Enem Objetivo. Eu boto ele normal. Muitas dicas e interação. Tudo com uma maneira eficaz e prática para você se sair bem no Enem. Aproveite e tire suas dúvidas ao vivo. Você também pode acompanhar a transmissão pelo site do Colégio Objetivo. Então se liga, porque até o dia 7 de novembro, das 8 às 9 da noite, tem a Rádio Aula Enem Objetivo. Não falte essa aula. Para maiores informações, curta a fanpage Objetivo Teresina. Ou entre no nosso site Colégio Objetivo. Patrocínio Colégio Objetivo. As melhores cabeças. Tudo que a galera
detona na minha pista. Ouve aí. Mais alto, né? Qual a questão? O meu dia fica bem melhor. Wagner. Tudo objetivo? Vai tocar? O agito que a galera gosta. Eu estou pedindo gabarito. O que você mais gosta de ouvir? Aqui, Clube. Rádio Aula Enem 2014. Patrocínio Colégio Objetivo. As melhores cabeças. Voltando para a nossa rádio aula, agora nós vamos para a parte de História Geral. Só mais uma vez divulgando a parte do gabarito aqui. Primeira questão, letra A. Segunda questão, letra B de bola. Terceira questão, letra A. Quarta questão, letra C. E quinta questão, letra C também. Chegando inúmeras perguntas aqui, peço até desculpa, porque o volume de perguntas que existem aqui é muito grande. E eu, nesse momento, me encontro sozinho aqui na rádio para ficar, ao mesmo tempo, trabalhando e lendo aqui. Está complicado, mas vou tentar aqui mais uma vez. Tá? Deixa eu ver aqui onde é que eu acho. Pessoal da Pelada do Objetivo lá, do terceiro B, grande abraço para todos, galera. Tá? Deu tudo certo aí. Deixa eu ver o que mais. Um abraço aqui pro Bruce Dixon aí, Salsicha, Márcio de Aço, Rodrigo, valeu. Tá? Deixa eu ver aqui qual outras questões que nós temos, ver quem tem dúvida aqui. O professor teve Constituição em 67, 69. Não, Constituição é 67. Ah, 67. Estão mandando um beijo pro Theo, obrigado. Viu, Joyce, Bruna, Kelly, muito obrigado. Theozinho essa hora deve estar já fazendo o que ele mais gosta. Mamando e depois dorme. Pensa na preocupação. E o Dojão? O Dojão não tá aqui não, safado. Tá? Aqui um abraço para as Tisguetes. Olha, rapaz, lá do terceiro H, meus... Beijão, meus amigos. Nós estamos todos aqui. Deixa eu ver quem mais. Ó, as Tisguetes. Beijo para todas vocês. Atuação total. Não tô dizendo que a Teresina todinha que tá ligada. Até gente de outras escolas. Mas deu certo. Olha aqui quem tá mandando também. Olha aí, a parte Tisguetes estão todas ligadas. Impressionante. Olha, 10 mensagens. Muito obrigado, meninas. Um abraço para todos vocês. Tá? Aqui tá mandando abraço para nós. Muito obrigado. Tá dando tudo certo por enquanto. A gente vai indo. Mandando um abraço para Joyce Flávia e para Alana. Beijo para vocês, meninas. Então vamos continuar aqui, meninos. Depois a gente vai respondendo algumas questões mais ao final. Questões aqui envolvendo, primeiramente, Grécia. Questão número 5 fala sobre democracia. Na imagem abaixo você visualiza uma urna eleitoral eletrônica brasileira com a sua utilização. A Justiça Eleitoral faz a propaganda conscientizando a população da importância da participação das votações, além da segurança da urna. Um dos argumentos empregados é a associação do ato de votar ao exercício de cidadania, dentro de uma sociedade democrática. Então ele está fazendo a comparação aqui, meus jovens, entre a questão da democracia na Grécia e da democracia na atualidade. Democracia ateniense, que é uma democracia direta, onde o cidadão participa ativamente, uma democracia excludente e uma democracia escravista. Essas são as características que fomentam durante o período de Péricles e durante o período de Clístenes, sendo que toda a base da democracia já nasce com Solon, que é o estruturador. Na democracia atual, nós temos uma democracia indireta, onde você indica os seus representantes. Você tem uma maior participação popular, ela já não é mais escravista, porque isso já está fora de moda. Então você tem uma caracterização um tanto quanto diferente. E aí quando ele diz, ao analisarmos o conceito de cidadania, que é um conceito muito importante dentro do Enem, e a representação política eleitoral ao longo da história, podemos perceber, letra A, para os gregos de Atenas, a cidadania era restrita aos homens atenienses livres que fossem filhos de pai e mãe ateniense. É a alternativa correta que você tem a marcar sobre a questão da democracia grega. Então, questão de número 6, marque letra A. Vamos passando aqui, até porque o tempo já está se encerrando, passa num instante.
Questão de número 7, período importante da história, era napoleônica, consolidação dos ideais burgueses pós-Revolução Francesa. E nós vamos ter o que dentro do Brasil, meus filhos? Dentro do Brasil, nesse momento, a gente vai ter a transferência da família real, gerada exatamente pelo desbloqueio, pela desobediência ao bloqueio continental, e que simplesmente provoca a chegada dessa família real, que acelera o nosso processo de independência. E aí o mapa que vocês têm no materialzinho de vocês, fala exatamente sobre a questão do bloqueio continental, onde a França avisa para a Europa que ninguém pode comercializar a Inglaterra, ou seja, se a gente não vai matar a Inglaterra na força militar, a gente vai destruí-la economicamente. Só que o bloqueio continental é um fracasso, e é por isso que Napoleão vai invadir meio planeta naquele momento. Mas com relação ao que a questão diz, o mapa a seguir mostra a Europa Ocidental nos anos iniciais do século XIX. A situação assinalada resultou da vinda da corte portuguesa para o Brasil em 1808. Portanto, o mapa retrata alternativa correta, letra D de dado. O bloqueio continental determinado por Napoleão, que proibia os países europeus de comercializarem com os ingleses. Então já fica bem expressivo, dá para vocês perceberem aí bonitinho que a característica é exatamente essa. Então simplesmente a gente vai ter a organização e o bloqueio continental faz com que exista uma série de guerras na Europa. Essas guerras simplesmente fazem com que Napoleão seja derrotado, e a derrota de Napoleão articula uma nova organização geopolítica na Europa. Por quê? Com a queda de Napoleão, a gente vai ter a montagem do que a gente chama com o nome de Congresso de Viena, que foi a primeira grande instituição internacional que veio para tentar colocar ordem na Europa. Só que o Congresso de Viena, ao invés de colocar ordem, gerou foi mais bagunça. Por quê? Tentou voltar ao absolutismo, que já era uma ideia retrógrada para o início do século XIX, e ao mesmo tempo redefiniu fronteiras. E nessa redefinição de fronteiras, simplesmente a gente vai ter o nascimento de dois países que se fragmentaram do famoso Sacro Império Romano Germânico. A Itália e principalmente a Alemanha, que quebra o equilíbrio europeu e leva a gente rumo à Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, que é importantíssima, centenário da Primeira Guerra Mundial, assim como a ditadura militar também é importante, 50 anos completando esse ano. Então tomem muito cuidado com a questão da Primeira Guerra Mundial. As duas forças de batalha que são montadas, não confundam o lado da aliança com o lado da entente. Vejam os fatores, a questão do imperialismo, dos nacionalismos, das questões regionais, mais enfaticamente voltando para a questão marroquina e para a questão balcânica, que é onde nós temos o assassinato do Francisco Ferdinando, que provoca o início da guerra. E durante toda a guerra você tem efetivamente a Alemanha praticamente só lutando contra o resto do mundo, e que a entrada norte-americana é decisiva para fechar o conflito. Agora, uma coisa importante sobre a Primeira Guerra Mundial: inovações tecnológicas, armas de grosso calibre. A questão da proliferação da guerra biológica e da guerra química, utilização de vírus, bactérias, gases, que fazem com que a guerra se torne um horror, principalmente no período das trincheiras. E ao final da guerra a gente vai ter a execução de um tratado que já gera logo a Segunda Guerra Mundial, que é o Tratado de Versalhes. Tratado que surgiu e que tinha apenas uma função específica: humilhar a Alemanha. E é exatamente por causa dessas humilhações que a gente vai ter o surgimento do nazismo de Adolf Hitler. E nesse momento que a gente tem essa transição entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, temos um acontecimento ímpar no planeta, que é a maior crise da história desse planeta, que é a crise de 1929. Crise de 29 que aconteceu por causa da questão da superprodução, que os Estados Unidos simplesmente ao mesmo tempo terão uma retração de mercado externo e interno. A retração do mercado externo gerado pelo quê? Pela recuperação do continente europeu, e a retração do mercado interno gerada pelas desigualdades sociais. Lembrando que a crise de 29 também é uma crise de modelo de produção fordista, certo? O que gera um descompasso entre produção e consumo. E o estopim vai ser a quebra da Bolsa de Valores. A partir desse momento a gente vai ter uma avalanche de problemas se espalhando pelo planeta, falências, desemprego, recessão, surgimento de regimes totalitários, o comunismo se expande muito nesse momento. Então o planeta ele vai ter uma reviravolta. E no ano de 34 é colocado em prática para tentar resolver o problema um tal de New Deal, que foi criado pelo economista John Maynard Keynes e que vai ser o responsável pela salvação da pátria nos Estados Unidos. New Deal que não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Simplesmente é um controle estatal. A gente vai ter a intervenção do Estado na economia, o que vai provocar simplesmente uma reorganização entre consumo e produção. Vamos ter a construção de obras públicas para poder gerar emprego e renda e, mais uma vez, voltar à dinâmica do mercado.
e ao mesmo tempo nós vamos ter a criação de um sistema de seguridade social, para que haja uma proteção ao trabalhador. Então isso tudo faz com que o sistema norte-americano volte, e a partir do ano de 39 ele comece novamente a entrar nos trilhos. E digo para vocês que a Segunda Guerra Mundial também foi importantíssima para que os Estados Unidos pudessem recuperar toda a sua pujança econômica. Agora é o seguinte, meus filhos, no momento que a crise de 29 estoura, a gente vai ter pelo planeta a expansão do comunismo, como eu acabei de falar, e para destruir essa estrutura do comunismo em destaque, a gente vai ter o surgimento do nazifascismo, regime que é totalmente apoiado por uma burguesia, e é daí exatamente que a gente já vai ter a montagem da Segunda Guerra Mundial. Então, observando o gráfico que vocês têm no texto aí, o gráfico apresenta a variação de número de desempregados na sociedade norte-americana entre 1929 e 1942. A partir da leitura do gráfico, identifica-se. Vocês percebem que a gente tem o início do New Deal, aí tem uma pequena recessão, mas depois a crise ela começa a declinar. Então, a alternativa correta, vocês marcam a política do New Deal, estimulando investimentos em obras públicas e na agricultura, e regulamentando o mercado de trabalho. E teve como um de seus principais desdobramentos a redução do número de desempregados. Perfeito, alternativa correta, letra A. Questão de número 9, falando sobre a Guerra da Coreia. Grande acontecimento que a gente vai ter durante o auge da Guerra Fria, a primeira fase. Um país que foi dividido ao meio pelas intenções imperialistas de dois países, União Soviética e Estados Unidos, e que simplesmente influenciado pela grandiosa Revolução Chinesa de 1949, em 1950 a Coreia do Norte invade a Coreia do Sul. A invasão da Coreia do Norte à Coreia do Sul tinha uma finalidade muito simples, unificar a Coreia e fazer com que a região se transformasse em comunista. Só que na hora que a invasão acontece, quem chega para proteger a Coreia do Sul, Estados Unidos e a ONU. E aí nós vamos ter uma intervenção militar na Coreia do Norte, o que provoca uma guerra de 3 anos com quase 2 milhões de mortos. É uma guerra gigantesca que destruiu um povo e que simplesmente dividiu o país ao meio efetivamente. A partir do ano de 1953, houve um armistício que suspendeu a guerra, e que esse armistício ele foi cancelado em 2013. Então, o clima de guerra ele existe na região. O ano passado, a Coreia do Norte ameaçou de ataque à Coreia do Sul, mas felizmente isso não foi para frente, até porque houve uma intervenção norte-americana, um olhar mais preciso da ONU. E saibam que sempre quando alguém quer começar a guerra é a Coreia do Norte, porque a Coreia do Sul ela tem muito a perder. A Coreia do Sul é um país com alto gabarito, com alto desenvolvimento, está entre as 10 economias mais fortes do planeta, tem um parque industrial de alto gabarito, tem uma educação que está entre as 5 melhores do mundo, mais de 90% dos estudantes entram em universidades, tem um sistema de infraestrutura gigantesco, as empresas da Coreia do Sul se espalham pelo planeta, mostrando a pujança da economia. Então a Coreia do Sul ela não tem por querer guerra. Já a Coreia do Norte optou por fazer um regime autoritário. Aquilo não é um socialismo, perdoem quem é defensor, mas o que existe na Coreia do Norte não é um socialismo. É uma ditadura que mantém um povo no cabresto e que desde o ano da década de 40 é uma república, mas que é uma monarquia ao mesmo tempo. Porque nós temos uma hereditariedade de poder. Família Kim Jong, Kim Jong-sun, Kim Jong-il e Kim Jong-un. Olha o nome do bonitinho. Tá? Simplesmente mantém o poder naquela região. Coreia do Norte é um país altamente bélico, com mais de 4,5 milhões de soldados e que tem bomba nuclear. Certo? Coreia do Norte é tão fechada que não permite nem visualização do Google Earth, pra vocês terem ideia. Então, dessa maneira, os Estados Unidos, a ONU, eles sempre mantêm uma observação sobre aquela região da Ásia, para que não ocorra grandes conflitos e para que a guerra na região elas não possa provocar mais um descompasso num mundo já tão conturbado que nós temos hoje. Então, observando as imagens que vocês têm, meninos, a respeito do momento da elevada tensão na Península Coreana mencionado no texto, pode-se afirmar: alternativa correta. A tensão mencionada no texto refere-se à instabilidade geopolítica estabelecida entre as Coreias após a Coreia do Norte ter realizado novos testes nucleares e de ter ameaçado a eclosão de uma nova guerra entre os dois países, caso o bloqueio econômico imposto por ONU e Estados Unidos não seja quebrado. Então, a alternativa correta, letra B. E vamos para a última aqui, os últimos minutos da nossa radioaula. A gente vai fechando com a questão de número 10, onde o texto diz o seguinte: o mundo não vai acabar em 2012. Que pena, dirão os cínicos. Mas para aqueles que são, em variados graus, mais otimistas, 2012 será um ano de atos de equilibrismo. A primavera árabe vai tornar-se outro verão. Movimento que vai explodir no final do ano de 2010 e que a partir do ano de 2011 começa a ser exacerbado, inicia-se no norte da África e do norte da África se expande para outras regiões, principalmente o Oriente Médio.
A Primavera Árabe ela começa na Tunísia com um movimento chamado de Revolução de Jasmim, onde um estudante chamado de Mohamed Yousani se auto-imola. O que é isso, professor? Colocou fogo ao próprio corpo, protestando contra a corrupção, contra os atos altamente nefastos da polícia local. E a partir da imolação daquele garoto, parece que acendeu uma chama no povo da região. E que simplesmente esse povo iniciou uma série de movimentos de protestos que pegou toda a região do norte da África e entrou pelo Oriente Médio. Era a tentativa de quebra e de uma liberdade na região. Saibam que o Twitter, o Facebook, foi muito importante. A tecnologia para reunir os jovens foi fundamental para que esse movimento ele pudesse ir às ruas. Infelizmente, a Primavera Árabe ela deixou um rastro de destruição, deixou um rastro de sangue e, infelizmente, poucas alterações a gente teve no norte da África e no Oriente Médio, mas que serve de exemplo e que mostra que a população a todo momento tenta se libertar de movimentos tirânicos que a oprimem durante a sua existência. Então, a alternativa correta para a questão 10, a gente mata a letra A. Então, só repassando o gabarito aqui. Primeira questão, letra A. Segunda questão, letra B. Terceira questão, letra A. Quarta questão, terceira questão, letra A. Aí nós vamos para a quarta questão, letra C. Quinta questão, letra C de novo. Sexta questão, letra A. Sétima, letra D. Oitava, letra A. Nona, letra B de bonitinha. E A de alunos aprovados do Colégio Objetivo. Deixo aqui a minha mensagem. Essa é a última semana praticamente que a gente vai viver esse ano tão intenso. A partir da próxima semana, já muitos se dispersarão. Quero deixar o meu abraço aqui, um beijo no coração de todo mundo. Peço que nesse momento vocês tenham um pouco de calma, não deixem que a ansiedade possam tomar conta da mente de vocês, porque a ansiedade ela pode ser tão prejudicial quanto um desequilíbrio. Então, vocês que passaram o ano todo estudando, vocês que passaram o ano se esforçando, tenham calma, tenham bastante calma, tentem descansar, tentem rever alguns conteúdos que vocês acham que ainda são de grande importância e tenham fé em vocês e saibam que a concorrência é a mente de vocês. Não meçam concorrentes. Vejam vocês e que eu tenho certeza que o futuro de vocês será brilhante. Deixo o meu abraço, deixo um beijo no coração de todo mundo e até uma próxima. Fui. Abraço, galera. Beijo. Até mais. Você acabou de ouvir Rádio Aula Enem 2014.